E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre Quantum Memory, memória quântica, né? A gente vai ver alguns mais pra frente a gente vai ver alguns materiais, alguns protocolos relacionados a isso. Mas por enquanto esse vídeo vai ser um pouco mais complexo, vai ser mais leitura, mas eu vou tentar falar da melhor forma. Então, no artigo que a gente estava lendo, no último vídeo, na parte vermelha vai dizer, né, que computação quântica, né, você vai ter roteamento de qubits, né, de estados de qubits, que é um problema, você lidar com... Assim, tem vários experimentos bons nisso, mas cada vez mais você tem que lidar com interferências, com processamento, né, e principalmente memória, né. E, por exemplo, na parte verde vai dizer que os qubits precisam ser colocados num chip quântico, né, que faça esses qubits que eles possam estar em um estado mais mínimo possível, né? Um estado bem controlado. E vão ter formas bem complexas aí, com materiais específicos, com elementos específicos para conseguir controlar esses qubits da melhor forma, para que você não tenha interferência e você acabe tendo muitos erros dentro do sistema. Na parte azul vai dizer a mesma coisa, né? Também sobre protocolos de roteamento que vão ser usados nesse chip, e que isso é uma área bem grande relacionada à pesquisa nesse assunto. Então eu queria mostrar uma foto, né? Que é a única foto que eu vou mostrar nessa playlist, de um computador quântico que é da IBM, né? No caso, esse computador usa supercondução para controlar os qubits, né? Supercondução, ela usa materiais específicos, que a gente vai ver, para conseguir controlar esses qubits da melhor forma. Normalmente, esse computador aqui, ele tem uma capacidade de resfriamento bem grande, no nível absoluto zero, né? Zero absoluto, né? É a palavra correta. Então, é frio pra caramba o negócio. Você não pode pôr a mão, não é um cooler normal, não é um water cooler, é um super mega freezer cooler, mais frio do que qualquer lugar no universo, né? Então, esse papo aí de ser mais frio que qualquer lugar no universo, eu lembro de uma palestra de um Instituto de Computação Quântica, né? Um professor aí, PhD relacionado a esse assunto, tava mostrando na prática, né? Até com um experimento simples numa mesa que ele tava dando aula, falando sobre essa questão, né? De que, assim, né? Talvez não seja certeza absoluta, né? É ele que tá falando, ele é o físico, né? Eu sou da área de computação, né? E ele falou, né, que dentro desse computador tem que ser mais frio do que qualquer lugar no universo. É frio pra caramba o negócio. Usando materiais específicos, né? E a gente vai ver esse artigo que vai falar um pouco relacionado à importância de Quantum Memory para internet quântica, que é o uso de formas de comunicação usando a tecnologia quântica que vão permitir uma troca de informação mais rápida e mais segura. Principalmente mais rápida, que é o importante, né? Por que seria mais rápida? Primeiro, seriam por fótons, né? Então, aí você pode dizer, não, mas a da internet clássica também é por fótons. Não. A emissão de fótons. No caso da tecnologia quântica vai ser por emissão de fótons, que não é o caso da sua Vivo Fibra. Por emissão de fótons, vai mandar através de um cabo que seja meio que tipo sei lá, algo que permita a passagem de fótons, né? Não sei qual tipo seria o melhor, qual tipo de material. Talvez um físico consiga responder isso. E uma coisa que vai ter que ter no meio vai ser uma coisa que eles vão citar nesse artigo, que eu vou já falar, que vai ser importante para uma internet quântica, que a gente vai falar em outra playlist com mais foco, né? Por enquanto a gente vai focar mais em memória. Então a introdução do artigo vai dizer, né, na parte vermelha, que memórias quânticas são essenciais para processamento de informação quântica e comunicação a longa distância. Uma coisa que ele vai introduzir é uma coisa chamada repetidor quântico. E repetidor quântico é basicamente a mesma coisa que um repetidor de Wi-Fi, por exemplo. Você tem o seu Wi-Fi na sua sala e você quer que o Wi-Fi chegue mais longe. Você vai na Amazon, no Mercado Livre, busca pé e procura um repetidor de sinal. Ele basicamente vai pegar as ondas de rádio que são passadas na sua casa, né? Em todas as direções. Pelo Wi-Fi, que são ondas de rádio, né? Em uma frequência específica. E vai replicar isso. Vai pegar isso e replicar. A mesma onda. E vai mandar para mais longe. E você tem uma conexão que
alcance maior distância maior, né? Então seria muito bom quando você tá num lugar na sua casa que a internet sabe, ficar lenta, né? Problema muito, é um problema grande, por exemplo, para quem joga videogame num lugar longe do Wi-Fi, sem cabo, né? E na parte vermelha tá falando que recentemente tem tido muito progresso nisso, né? E o presente foco desse artigo, na verdade, é mostrar experimentos e teorias relacionadas a esse assunto. E aqui primeiro a importância desse tema. Então esse tema, eu já falei antes, mas esse tema de memória quântica é um tema muito importante para a internet quântica e para o computador quântico em si. Você não poderia pensar em um computador clássico sem memória e sem memória RAM e armazenamento, né, com HD ou SSD. No seu computador você não tem capacidade de rodar um programa, de rodar um software, porque você precisa da memória RAM para armazenar a memória a curto prazo, que vai ser usada enquanto você está com o computador ligado, né? Assim que você desliga a memória RAM, ela some, entre aspas. Então, basicamente, você usa a memória RAM para você executar os aplicativos que estão sendo executados durante você está rodando no seu computador. Você está rodando Minecraft, Albion Online, então está pegando seções da sua memória RAM e usando nesse exato momento, meio que ao vivo, live, né? Então, nesse mesmo instante. Enquanto a memória de longo prazo, que é armazenada e fica guardada lá para sempre, é o HD. Em teoria, para sempre, né? Em teoria. Claro que se der um HD parado por 1 bilhão de anos, ele vai sumir com a informação, talvez, sei lá. Na parte azul, vai dizer, na parte experimental, o trabalho poderia mostrar, né? O trabalho nessa área poderia achar experimentos relacionados ao uso de gases frios, né? Para você manter o computador quântico resfriado, né? Para conseguir executar ele, né? Porque fica muito quente, né? Tipo, muito, muito quente. Tipo, muito. O uso de materiais específicos também. No caso, cristais raros, né? Na Terra, né? Eles vão dizer aí, né? E sim, átomos singulares, né? Então, o uso, por exemplo, de um fóton dentro de um sistema para você armazenar memória. Então, tem experimentos usando um fóton apenas. Então, você tem uma emissão de fóton, você manda o fóton, que é tipo uma luzinha de verdade mesmo. Tipo uma luzinha emitindo um fóton para em determinado sistema, no experimento, para tentar armazenar memória. Então, o seu experimento é bom se você conseguir armazenar o máximo de memória possível com esse fóton, né? Na parte teorética, né, na teoria, existem protocolos de memória, né, protocolos de correção de erros, protocolos de memória, né, não protocolo, mas a parte verde agora, né, propostas para novas aplicações de armazenamento de memória. Então, eu até vi um vídeo recente relacionado a isso, que a pesquisadora mostra vários materiais, várias formas bem complexas de você armazenar memória. Então, essa pesquisa, na minha opinião, é a principal em computação quântica no momento. Então, principalmente para os físicos, né? Porque eu creio que a parte de materiais ela é muito importante também. A parte de materiais para armazenar. Eu acho que é mais importante, na verdade. É relacionado à memória, são os materiais ou formas de usar os materiais para armazenar a memória. Em fótons, né? Ou outras formas. A gente vai ver mais pra frente nos vídeos até exemplos na questão de resfriação relacionada ao computador, que até você vai ter uma sala resfriada para que aquele computador opere, né? Em vez de ser um resfriamento só local dentro do computador em si, dentro do computador, nesse caso, né? Uma sala resfriada, né? Então pensa nessa sala da IBM aqui totalmente resfriada. Não é essa técnica que eles usam aqui, a técnica que eles usam é supercondução, mas enfim. Acho que deu pra entender, né? Então, era isso. Deu 9 minutos já, vamos parar por aqui. Não, uma coisa que tá falando aqui também é a questão de computadores clássicos, né? Você não pensaria em computadores clássicos sem memórias. Memória RAM ou memória de armazenamento, né? Então, memórias quânticas vão ser essenciais para o futuro dessa tecnologia. E por enquanto a gente não tem memórias desse tipo que consigam armazenar coisas há muito tempo.
Então, os computadores quânticos atuais, como que eles operam? Eles usam a memória clássica para armazenar informações. Então, quando você vai, por exemplo, na IBM Quantum Experience para fazer experimentos, ele vai armazenar de uma forma clássica. Então, o resultado vai aparecer de uma forma clássica e vai ser interpretado do chip quântico para o chip clássico e armazenado de uma forma clássica. Porque, por enquanto, a gente não tem um sistema quântico que possa ser inteiramente quântico. Por exemplo, o seu computador ele é só clássico. Tem a tecnologia da clássica dele, é isso. Usa eletricidade para se comunicar, né? Por transistores e tal. Assim, de uma forma simples, né? Da forma mais primitiva possível. Mas não é a mesma coisa no caso, né? E ele vai também falar sobre os repetidores quânticos que eu falei antes, né? Que vão ser necessários para quantum communication, né? De comunicação usando essa tecnologia, que vai ser uma coisa essencial para a internet quântica. Então você vai ter repetidores que, por exemplo, você quer mandar mensagem do Brasil para a China. Então você quer que tenha um emissor de fótons que vai até esse local. Então você vai ter que ter repetidores para repetir esse sinal para que ele seja tipo, você não vai emitir fótons de um lugar para o outro da Terra. Até porque provavelmente eu creio que vai ser por cabos, né? Ou por satélites. Talvez por satélite seria mais fácil. Mas por satélite você teria que coordenar certinho, né? Sempre a trajetória desses fótons, né? Então seria mais complexo, talvez. Eu não sei como vai ser, mas ele vai ter que lidar aí com a curvatura. Assim, eu posso falar besteira, né? Mas vai ter que lidar com os aspectos os aspectos relacionados à Terra, né? Porque cabo, você põe lá o cabo na parte clássica, na internet, você pega o cabo, puxa por baixo do mar até outro país, e é assim que funciona a internet clássica. Foi assim que fizeram, né? Usando equipamentos de barco, enfim, específicos para fazer isso. Tem até vídeo no YouTube falando sobre isso. Mas é assim, é cabo, você puxa e acabou. Mas para você emitir fótons de um lugar para o outro, eu não sei como poderia funcionar. Mas esses repetidores quânticos vão ser importantes para que a gente consiga transmitir isso de longa distância de uma forma eficiente e barata. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Talvez tenha sido muita coisa, mas até mais.